Olá pessoal, tudo bem? Bora falar hoje sobre birra, então. A Ingrid já está entrando aqui com a gente. Vamos aguardar, daqui a pouco ela vai já entrar aqui. E tema super importante, né? A gente tem bastante. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem, Priscila? Tema então hoje vamos falar sobre birra. A Mari já vai entrar aqui com a gente. Ela estudou bastante o assunto, fala sobre disciplina positiva também, né? E que mãe que não tem momentos difíceis, né? Com filhos sobre birra. A gente passa aqui também, eu e a Fê, e é um constante aprendizado, né? Ah, tudo bem, Silmara? Tudo bem, Patrícia? Ingrid já vai entrar aqui com a gente, estava explicando para vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, comentários, podem ir mandando. Tudo bem, Marília? A gente vai comentar ao vivo aqui com a Ingrid. Já vi duas perguntas que mandaram pra gente ali no Stories. E tudo bem, Beta? Deixa eu colocar aqui para vocês que a gente está falando o tema da live de hoje. E aliás, assim, né? Vou botar aqui birra entre aspas, porque né, a gente chama de birra, mas na verdade, né, não é bem assim. Vou botar aqui e aí a Ingrid vai nos esclarecer também como lidar. Vou botar, ela deve dicas, não sei se vocês. Oi, Sheila, tudo bem? Deixa eu botar aqui nosso tema para que quem entrar depois já fique sabendo. Tudo bem, Rita? Vamos aguardar, Ingrid. Isso acontece, né? Eu tava aqui com um pouquinho de dificuldade na conexão, botei na 4G porque o Wi-Fi às vezes resolve não ajudar, né? Vamos ver o que a Manu comentou. É, não quero brigar com ela, muitas vezes não consigo controlar a falta de paciência. Exatamente. É exatamente o que a gente vai conversar também, né, Manu? O mais difícil, e tudo bem, Sheila, é que eu tava conversando agora com a Fê, ela não vai entrar conversando, porque ela fica em Pelotas, como vocês sabem, eu moro a 3 horas e meia da Fê, mas ela vai entrar aqui assistindo. E a gente está justamente conversando antes da live sobre o assunto que essa é a maior dificuldade, né? Como a gente ter paciência nessa hora, porque quem tem que ter o controle maior aí, né, mental, somos nós, o que é muito difícil quando eles estão nessa hora assim que estão berrando, gritando, e muitas vezes a gente tenta e acaba perdendo o controle também, né? É, vamos ver aqui também teve a Manu que falou que tinha 3 anos, é. O Jonas tá com 3 anos, eu passo também bastante fase assim que ele quer gritar por tudo, né? Eu sei bem como é que é. A gente tem que controlar isso. Vamos ver, cadê a Ingrid? Vocês viram o texto de ontem? Eu achei bem bacana. As dicas de ontem e de hoje, né? Hoje era assim a fotinho assim do a criança chorando 3 anos, que é como o da Manu aqui, o Jonas também, berrando no chão, aquela coisa assim, o que, que teu filho, o que, que ela tem, né? Assim, não, ela tem 3 anos. E é justamente isso, eles não têm controle emocional ainda, né? É o que eu comecei assim a pensar muito, principalmente agora depois do nosso Mais Amor Menos Caos, que a gente às vezes exige deles um controle emocional que nem a gente tem muitas vezes, né? A gente quer que a criança de 3 anos, imagina, ela tá aprendendo, muita coisa, tá descobrindo a independência deles, né? E tudo quer testar também, ele quer ter o controle da situação, né? O Jonas às vezes fala assim, tá me deixando nervoso. Ele reconhece até assim, só que aquele cara ele não consegue controlar, então aí como ajudar eles a controlar isso, né? Essa que é a grande dificuldade, assim, é enxergar isso, né? Mas a gente tem que saber enxergar também o porquê, o que eles não estão justamente, não seria uma birra, eles não estão sabendo controlar as emoções, eles têm que aprender a controlar, né? Eles não têm controle mental, nem a gente tem, né, muitas vezes. Ai, ai, justamente para as mães é difícil, né, gente? Manu, deixa eu ver quanto pede pra ela pra. É, deixa eu ver aqui, tudo bem? Ver se teve mais algum comentário. Não, Chile deve estar entrando aqui. Gente, vão comentando, ficando à vontade. Quando o Chile entrar, a gente lê aqui de novo também.
A Shirley não, eu tava comentando a Shirley aqui e comentei com a Ingrid. Não, inverteu o jogo justamente, né, Manu? Ô, Fê, tô esperando aqui a Ingrid entrar, né? É, não, os guris são uma figura, assim, e eu tava comentando aqui pra quem não viu o início, assim, o Jonas, às vezes, o meu filho tem 3 anos, eu passo por isso também, e muito do que a gente vive, a Fê é a nossa sócia, lembro dela, né, ela tá distante de mim, ó, a Ingrid tá entrando aqui, a Fê tá distante, mas nos acompanhando e vai respondendo aí pra vocês também, me auxiliando aqui com a live. E eu vi alguns posts da Ingrid, já adorei, assim, e comecei a conversar com ela e trouxe ela para conversar com a gente. Tudo bem, Ingrid? Oi, tudo bom? Obrigada pela participação aqui. O pessoal já estava comentando um pouquinho das dificuldades, né? Ah, é um prazer estar aqui com vocês. Para mim, eu sou apaixonada pelo perfil de vocês. Estou apaixonada pela cadeira que vocês me mandaram. Para mim é sempre um Ah, prazer poder estar aqui falando e conversando com vocês. que bom. Eu estava comentando, eu vi, e é assim, eu acabo pesquisando, eu faço essa parte da mídia da Minidini, né? E pesquiso muito também. E eu gosto, assim, eu vou muito atrás de textos que têm a ver com o que a gente acredita, claro, né? O que a gente tenta passar. E aí teve algum teu que eu me lembro, eu não me lembro qual agora foi o primeiro que chamou a atenção, daí eu começo a ler alguns assim, nossa, eu vou convidar para fazer live, tem muito a ver. E Ah, aí vocês vão ver também, eu não sei se viram no Stories, a Ingrid recebeu também a nossa Grandine. foi. Também trocou uma ideia sobre isso, mais pra frente a gente vai Sim. conversar a respeito. A Ingrid vai estar com o filho dela e aí depois ela vai nos contar assim como isso vai auxiliar na hora ali da família, da refeição, que a gente acredita muito nisso, assim, é o momento de estar junto e que a criança acaba, muitas vezes o que a gente reclama da dificuldade da hora da refeição é por não ter esse momento família, assim, né? Sim, sim. Então, é para propiciar isso também com conforto para eles que eles não fiquem ajoelhados à mesa, né? Com certeza. Melhora o conforto da criança e melhora a conexão familiar também, né? Porque a hora da refeição é uma das horas de mais conexão da família. Por isso que é importante É, que esteja todo mundo confortável ali para conversar, para trocar, para compartilhar um pouco da vida também. e assim como, e aí eu vou te passar te apresentar, acho que muito, eu estava conversando aqui um pouquinho enquanto esperava até entrar, e tava falando da birra, né, Aham. entre aspas, mas assim, é muito do nosso controle e da gente se enxergar. Então, do assento, eu penso nisso também, que muitas vezes os pais não se colocam no lugar do filho. Gente, imagina comer ajoelhado, né? Eu pensando assim, é horrível. Quando a gente está sentado numa mesa que o cotovelo tá lá em cima porque a mesa é muito alta, é o que eles passam, né? E às vezes, Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele não come sozinho, ah, já tem que comer, não come sozinho. Gente, mas ele tá pelo menos da altura da mesa para alcançar e comer sozinho? Né? O meu é, não tava, ele tava de joelho, então ele não comia sozinho porque ele ficava angustiado. Então, às vezes, a gente nos coloca no lugar da criança para ver que a criança tá com aquela necessidade também. exato. E aí vem, acho que na verdade, muito do relacionamento com os filhos é exatamente das dificuldades que a gente tem, é isso, né? Aí eu Sim. vou abrir para a birra, que a birra, né? Que acho que é da gente se colocar no lugar deles, muitas vezes, entender isso, né? Sim. E assim, a gente às vezes, nós como adultos, na nossa mente, assim, às vezes é tudo muito óbvio, né? E isso tem que ser Uhum, feito assim porque aquilo é lógico, a gente já tem um desenvolvimento cognitivo, intelectual, que a gente entende que aquilo é daquela forma e tem que ser feito daquela forma. E às vezes a gente exige isso dos nossos filhos também. Mas a gente tem que saber que a criança, gente, ela habita um mundo completamente diferente do nosso. Eu sei uhum. que a gente fala assim, ah, não, eu sei, ele tem só 2 anos, eu sei, ele tem só 3 anos, ele não entende o que eu falo. Mas não é isso, é científico. O cérebro da criança não está completamente formado. Para vocês terem noção, os estudos mais recentes, os estudos americanos mais recentes, falam que o cérebro, do cérebro humano, está completamente integrado e completamente formado aos 25 anos de idade.
Ou Imagina. seja, até os 25 anos, a criança ainda está aprendendo, a criança ainda está lutando, o jovem, né, o adulto jovem ainda está lutando e aprendendo com os erros dele. Imagina uma criança de 2 anos, imagina uma criança de 5 anos, que seja uma criança pequena. Eles não conseguem entender, eles não conseguem alcançar o que a gente está falando. Então, muitas vezes a birra, muitas vezes o mau comportamento, muitas vezes aquele comportamento indesejado, ele vem também de um lugar que a gente se coloca como pai, mãe, como cuidador principal, do lugar que a gente se coloca de não prestar atenção no que a criança precisa naquele momento. De não se colocar no lugar do que a criança precisa naquele momento. Porque a criança, quando ela nasce com 4 necessidades básicas. A primeira necessidade básica dela é de aceitação e pertencimento. A criança tem que se sentir pertencida na família, ela tem que se sentir aceita, ela tem que sentir que ela é daquele lugar, que ela é da família. O segundo é o senso de poder pessoal, o senso de capacidade. Nossa, eu consigo, nossa, autonomia, nossa, eu posso fazer. E aí que entra também os seus produtos, que os seus produtos também dão uma ajuda nesse senso de aceitação e pertencimento da criança e também nesse senso de autonomia, né, de capacidade, que é um dos 4 sensos principais. E a criança também precisa de habilidade social e de vida. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser demonstrada que ela é capaz, que ela, nossa, resiliência, todas essas coisas lindas que a gente gostaria que ela tivesse quando adulta, ela começa a ser ensinada quando criança. E o quarta necessidade básica que a criança precisa é de educação. Criança precisa de limite? Precisa, gente. Criança precisa de limite. A criança pede por limite. Só que limite gentil, limite amoroso, educação com amor e respeito. Que é isso que a criança precisa. Então, muitas vezes a gente tá assim no meio da birra, tá naquela coisa, e a gente nem sabe o que a criança tá precisando mesmo. A gente nem consegue entender o que você tá passando naquele momento com a criança, não é verdade? Às vezes, Exato. e eu sempre falo assim, não tem ninguém que conhece mais seu filho do que você. Você pode falar, a avó tá acostumada a lidar, ninguém conhece mais nosso filho que a gente. Então, às vezes, a criança ela tá com uma necessidade fisiológica. Às vezes é sono, às vezes é fome, às vezes é uma fralda suja, às vezes é só cansaço, dor de ouvido, às vezes é uma necessidade fisiológica, mas às vezes também é o cansaço, às vezes também é um adulto irritado, né? E isso gera também um mau comportamento na criança. Isso que, né, até esse tempo eu tava pensando nisso, assim, abordar, acho que esse assunto também, que eu acho que muita gente não se atenta a essas necessidades básicas, né? Nem assim o básico do básico, que eu acho que é fome, sono, né? Não, pega na escolinha, tá mega agitado. Ah, mas a professora anotou aqui. Eu até tava falando com uma amiga sobre isso outro dia, né? Ah, comeu bem. Eu sempre coloco na agendinha. Gente, tipo, eu com meus filhos, eu conheço, né? Eu sei que não é nos 15 minutos do lanche que ele vai comer bem, né? Sim. Ele demora para comer, então assim, não, assim, ele comeu bem 2 bolachinhas ali e ele vai estar com fome, então ele volta mega agitado, tá com fome, né? É Sim. o básico. Aí é dar um lanche, ele vira outra criança. Aí eu brinco com eles às vezes, tipo, ó, o Gremlin aí, né? Que aí eu mostrei o desenho do Gremlin, isso pra eles, aí eles dão risada assim, gente, olha, é uma criança é outra, né? Sim. Às vezes, a gente, adulto, fica assim. Eu, quando não durmo, gente, eu falo assim, É, ó, mordo quando eu não durmo. Porque eu fico estressada, eu fico cansada, tudo é um gatilho pra me deixar irritada. Imagina a é. criança que não dormiu direito, imagina a criança que tá com fome. Então, assim, às vezes a gente tem que ter um pouco de empatia pro momento da criança naquele momento, daquilo que ela tá precisando, sabe? O que será que ela realmente está precisando com aquela birra? O que será que ela realmente tá por trás daquele comportamento? O que realmente significa aquele pedido? Porque a criança muito pequena, ela não consegue virar pra você e falar assim, ai mãe, sabe o que é? Hoje eu comi só 2 bolachas na escola, porque eu quis brincar com minha amiga, agora eu tô morrendo de fome. É, Geralmente eles não têm cognição pra falar isso. Eles vão chegar irritados, eles vão chegar xingando. Você vai mandar colocar o sapato, ele vai falar que não vai colocar. E aí vira o caos. Então a gente tem que ter um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade também em relação aos nossos filhos, né? até às vezes eles não identificam fome, que nem meu filho, o mais velho, Eric, fez 6 agora. Ele ontem mesmo, ele tava antes de dormir, ai, minha barriga tá doendo assim, filho, tá com fome. Ô, Aí bichinho. ele, tipo, né? Ele nem associou assim, só assim, tá, não, vamos comer um negócio antes de dormir, daí pegar um iogurte, uma coisa assim, né? Mas tu vê, eles não se dão conta nem de sentir assim e expressar, ah, tô com fome. Ainda não tem isso, né? E Foi a birra comigo, na foi realidade. contigo, Eles né? não têm desenvolvimento. E a birra, na realidade, a birra é uma explosão de emoção. A criança, ela tá com aquele sentimento que ela não consegue lidar e ela explode e vira um caos. Aí ela chora, aí ela berra, aí ela morde, aí ela faz o que é
qualquer coisa que seja que a sua criança faça em casa. É como a criança lida com a explosão de emoção no momento. A gente, adulto, a gente fica estressado com o chefe, a gente, ai, não, tô estressado com o meu chefe, mas a gente consegue não levar para casa às vezes. A criança não, ela foi mordida na escola, ficou estressada na escola, ela vai ficar estressada o resto do dia. Ela queria muito chocolate, não pode comer o chocolate hoje, ela não vai entender que é lógico, ela vai estressar. Então, a birra é uma falta de cognição, uma falta de desenvolvimento cerebral da criança de conseguir lidar com a emoção. E aí que entra a gente, aí que entra o pai, aí que entra a mãe, pra gente conseguir entender o que a criança precisa nesse momento e pra gente conseguir também conduzir para não virar o caos. Pode ser uma birra de 10 minutos ou pode ser uma birra de 2 horas, depende da forma que a gente se porta também. Por isso que a gente tem que lembrar sempre, nós somos os adultos. Somos os adultos, é uma criança com birra, o que ele tá precisando? É fome, é sono, é fisiológico, a gente resolve. Dá uma bolachinha, dá um iogurte, põe pra dormir. Não é. É só porque ele queria o chocolate, não pode comer o chocolate hoje. Então, tudo bem. Então, ele vai lidar com aquilo e a gente vai esperar. Não vamos entrar na briga de poder, não vamos gritar, não vai entrar na guerra. Porque senão é uma bola de neve, né? Aí a coisa vai embora, e desanda, aí a criança joga no chão, e já era. Eu tô começando, assim, aí o negócio também é de observar justamente como a gente tá falando, né? Como eu tô notando, assim, às vezes o meu mais velho, ele tem 6 anos. Isso aí não tem idade, né? Ele começa, assim, a ficar insuportável, começa a fazer coisas assim, para agitado, querer chamar atenção, quando é para fazer uma coisa que ele não quer naquele momento, né? Justamente isso, assim, esses dias eu falei para tomar banho mais cedo, que estava esfriando muito, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu disse assim, filho, vamos tomar banho, já estava cedo, daí ele não queria. Assim, filha, é melhor, isso que eu expliquei, eu conversei, avisei, daí a gente desceu, começou a aprontar, correr, assim, Eric, o que houve? Por que tu tá... Eu tô tentando, assim, né, conversar dele, assim, porque tu não queria tomar banho? Tá, né, era só pra... Então, justamente isso, assim, às vezes a gente já entra naquele jogo de brigar, né, quando eles estão assim. Sim. Né? E a gente às vezes não consegue entender, né? Porque geralmente quando a birra começa, a gente começa. Se é dentro de casa, ok. A gente ainda consegue lidar com aquilo, mas se é na rua, aí começa a vergonha, você começa a se cobrar e ter a cobrança social de tomar alguma atitude em relação à criança, né? Porque a birra é barulhenta, porque a criança grita, porque a criança se bate, e você tem vergonha, porque parece que os outros já dão aquele olhar julgador de essa mãe não vai fazer nada, né? Alguma coisa assim. Então a gente tem que lembrar sempre, na hora da birra, assim, gente, não é pessoal, não é nada como você, contigo. É difícil controlar a emoção, sim. A gente que é adulto, às vezes a gente fica irritado, xinga no trânsito, xinga o marido, imagina a criança. Sabe? É difícil controlar a emoção e a criança tá aprendendo. Então, na hora da birra, a gente tem que ter a serenidade e a empatia de pensar assim, vai passar, calma, vai dar certo, essa criança vai melhorar e tudo vai dar certo. Eu vi aqui um comentário, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. A Rude falou assim, ó, na hora da birra, deixa a criança fazer birra e depois conversa com ela. Sim, também. Mas eu tenho, assim, 4 passos essenciais para você seguir, assim, na hora da birra para ajudar a melhorar o caos, para ajudar a melhorar aquela situação. O primeiro que eu sempre falo, tá na birra, tá naquele caos, a criança tá chorando, aquela coisa louca. Primeira coisa, se acalma. Tudo começa com o adulto. Gente, o adulto é o princípio e fim do comportamento da criança. Tudo vai começar com você. Então, se acalma, respira, conta até 20, faça alguma coisa para você não explodir emocionalmente também. Porque já basta um, né? Não vamos ter 2, porque senão aí vira o caos. Então, o primeiro é sempre assim, se acalma. O segundo é proporcionar segurança para a criança naquele momento. Porque tem criança que se joga no chão, tem criança que bate, tem criança que morde. Então, assim, se a sua criança é dessas, tira ela de onde ela tá, ela vai bater a cabeça na parede, tira ela de lá e põe em cima da cama. Proporciona segurança para a criança naquele momento. Porque quando ela tá lá no meio, ela não vai raciocinar, ela não vai olhar, eu vou bater minha cabeça, vai doer muito. Não, gente, não vai fazer. Então, você que é adulto da situação, você tem que agir dessa forma. Dê segurança para sua criança, ajude a controlar os danos à sua volta. E o terceiro, que esse é difícil, porque tem muito pai que cede, tem muito pai e mãe que cai, não ofereça o que a criança quer. Não torne a birra uma recompensa. Porque às vezes a criança tá lá no caos, ai, eu quero muito chocolate. Aí você vira e fala assim, não, hoje não é dia de comer chocolate. Aí começa a birra, né? Aí a criança grita, a criança se bate, a criança joga, aí ela te odeia, eu odeio você, vai embora, não sei o quê. Aí você pensa assim, chocolatinho, só hoje, né? Toma, meu filho, toma esse chocolate. O que você ensinou com isso? Você ensinou que a birra é o comportamento que ela deve ter para conseguir o que ela quer. Então, recompensa. Se você der o que a criança precisa, gente, é o caminho sem volta. A próxima birra não vai ter 10 minutos, a próxima birra vai ter 20 e isso vai se perpetuar.
Então, seja É. firme, não ceda ao que a criança está querendo no comportamento daquele momento da birra. E o último, que é o quarto passo de ouro, é não se apega, gente. Não se apega ao comportamento. Porque às vezes a gente fica, ai meu Deus, ela chorou durante 2 horas, e aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. Passou. Passou, deixa a coisa passar, porque se a gente se apega, o caos piora, e fica aquela coisa emocional, e fica aquele clima em casa, e todo mundo sem paciência, você já não quer colocar seu filho para dormir, aí dorme todo mundo emburrado. Então, assim, não se apega ao comportamento. Deixa passar, depois que tudo passar, depois que o caos emocional passar, senta e conversa com a criança, ajuda ela a restaurar o que ela fez, se ela rasgou alguma revista, se ela jogou as almofadas no chão, ensina ela a colocar no lugar. Aí vocês conversam sobre o que aconteceu depois que passou. Durante a birra, gente, é calma, calma, calma. É justamente isso, como não ceder, né? Porque daí na hora, assim, tá, não aguento mais, tá, né? Acaba deixando fazer aquilo. E acho que muita gente acaba cedendo mesmo por isso, assim, tá, cansei. Agora, né? E é o que tu disse, assim, na próxima vez pode ficar pior e assim vai indo, né? Com certeza, Tá porque assim, ensinando. é muito difícil não ceder, eu entendo. Porque você quer que aquele comportamento pare, você não aguenta mais grito na cabeça, ninguém aguenta. Então, sim, você quer calar a criança, você quer que aquilo pare. Então você pensa assim, ah, não, só hoje, né? Ah, não, não, tá, tudo bem, filho, tudo bem, só hoje. Aí o que acontece? Você tinha uma regra, vamos supor, no meu exemplo, a regra do chocolate. Aqui em casa a gente tá vivendo isso, só pode comer chocolate no final de semana. Só que ele quer comer todo dia. E quando ele não pode comer todo dia, ele chora. Imagina se eu cedo chocolate numa terça-feira. O que vai acontecer na quarta? Ele vai chorar mais ainda, porque eu rompi minha própria regra. Então, se a gente estabelece regras para os nossos filhos, a gente tem que ser firme. Não precisa ser grosseiro. Você pode ser firme e gentil ao mesmo tempo. Você tem que ser firme. As regras são essas, meu filho. E paciência, né? Porque se Que nem cede é um aqui, caminho sem volta. que nem aqui tem a minha sogra, ela trocou o celular e acabou deixando o velho dela para eles olharem, ver um joguinho, ver um desenho, né? Mas a gente deixa só de noite. Assim, é 1 hora de noite, que é daí a hora que a gente pode ver um seriado, uma coisa em casal, né? Tá, 1 hora tudo bem, né? A gente deixa eles olhar um pouquinho, mas de dia não. Aí eles querem assim, não. Aí o Jonas veio também hoje de manhã, ele queria pegar desses filhos, não. Aí ele começou também, né, ficar bravo, disse assim, não, a mamãe falou que não, tu sabe que é só de noite, como falou, né, assim, não pode, faz mal para os teus olhinhos, aí explica até um pouco o porquê, né, mas assim, não, não, eu sei que tu pode estar bravo, tu pode estar triste, ele tô triste, assim, eu sei, tu tá triste, não pode usar, mas é só de noite, não, a mãe não vai deixar isso pro teu bem. Mas é firme, e eles vão insistindo, e vão insistindo, né. Aí ele, tô bravo. E aí, bem Eles isso estão que tu disse, testando, eles não vivendo os falam pra limites mim, dele, até eu onde eles podem não ir, te não é? amo, mas eles vão, tô triste contigo, ou coisa assim, eles apelam também. Ó, e eu vou falar para vocês assim, que uma coisa que mais dói é o ego, né? Você ama tanto aquele ser maravilhoso, você deu a vida para aquela criança, a criança veio para você e fala assim: eu te odeio, eu não gosto de você. Aquilo dói, né? Dói no coração, assim, a gente fica assim, a vontade de virar, quem te odeia sou eu, né? Da vontade de entrar naquela briga ali de poder eterno. Eu sei que isso dói, O mas eu acho pai que é a gente tem que. ingrato, é ingrato. Sim, é engraçado, mas a gente tem que ser assim, firme de falar assim, não. Esse é o comportamento dele. Ele tá se expressando, ele não sabe lidar com o que ele tá sentindo. É muito mais fácil ele falar que te odeia do que falar que ele odeia a regra que você impôs. Porque ele não te odeia. Ele odeia que ele não pode pegar no celular. Mas ele ama a mãe dele. Só que ele não sabe falar isso. Olha, mãe, sua regra é muito injusta. Não, ele vai falar, te odeio, você que tá me proibindo. Então, assim, às vezes a gente tem que conseguir separar uma coisa da outra também, né? Porque isso diminui o mau comportamento também. Porque você poderia virar pro seu filho e falar assim, quem é você pra falar que me odeia? Aí já ia virar o caos, né? Você não, você acolheu o sentimento dele e passou. Então, assim, é importante a gente ter essa sabedoria também para acolher o sentimento da criança e deixar passar, no transformar a briga ou o mau comportamento num caos generalizado. Aí uma coisa que tu tá falando de comportamento, ligando também, e tu disse, ele não sabe separar e tal. E daí vem também isso de que eles estão à vontade com a gente, aquela velha história, na escolinha tava bem, aí chega em casa, briga. É onde eles conseguem expressar. Aí vem toda essa birra por outras coisas também, né? Com certeza. Sim, e eu vejo assim, isso como elogio, né? Claro que é um fardo. Tipo, a criança é linda e maravilhosa com todo mundo, e comigo é o caos na cabeça. É um fardo. Mas eu vejo isso também como uma forma que a criança fala assim pra gente, assim, olha, eu confio em você, eu confio tanto em você que com você eu sou eu mesmo.
Com você eu posso Uhum. ser 100% eu, posso falar o que eu penso. É tão difícil a gente ter alguém na vida que a gente pode ser 100% a gente, falar o que a gente pensa. Então, assim, graças a Deus que os nossos filhos têm a gente. Olha só que Uhum. maravilha que os nossos filhos, eles podem olhar pra gente, desabafar, sabendo que a gente vai estar ali, vai estar amando, vai estar acolhendo, independente do que aconteça, né? Então a gente tem que É. olhar também esse tipo de comportamento pelo lado do amor. Que é difícil quando a Uhum. gente está ali no caos, na briga, é muito difícil. Mas a gente tem que olhar isso pelo lado do amor também. Que bom que meu filho me falou isso, que ele confia em mim para falar isso, né? É. É o que eu falo, eu brinco com meu esposo às vezes com isso, às vezes, né, quando tá assim, né, ai, nossa, ele tá sendo assim, olha, é que, né, é contigo, eu fico à vontade para expressar. Eu acho que muito entre o casal, a briga às vezes é isso Sim, também, né? A sim, gente com acaba às certeza. vezes expressando sem querer no outro até, né? Com A certeza. Sheila comentou também que. É, ó. A Sheila falou assim: minha filha, quando está brava, querendo algo que não quero dar, ela insiste batido custo. Eu tento explicar e ela continua. Como devo proceder nessas ocasiões para evitar o estresse? Depende muito da idade, Sheila. Quantos anos sua filha tem? Se eles têm menos de 2 anos, é muito difícil que a gente consiga verbalizar. A gente consegue, adulto consegue verbalizar, mas a criança ela não consegue verbalizar o que ela sente. Então é muito difícil que a gente vire para ele e fale assim: olha, filha, sabe o que é? Hoje você não vai ter isso, porque qualquer motivo lógico na minha cabeça de adulto. Se a criança tem menos de 2 anos, ela não vai entender. Então, o ideal, se ela tem menos de 2 anos, é você redirecionar a atenção. Ao invés de ficar falando, não pode, porque não pode, porque eu não quero, porque quem manda sou eu. Olha, filha, não pode porque não é um momento adequado. Vamos passear no parquinho? Redireciona a atenção dela se ela tem menos de 2 anos. Agora, a partir dos Uhum. 2 anos e meio, que a criança já começa a formar frase, ela já começa a falar o porquê, já começa a discutir, já começa a querer saber, você já consegue explicar. E você tem que ter regras claras. Como eu falei, as crianças precisam de limites e regras claras. No caso aqui da Uhum. minha família, a gente só come chocolate final de semana. Meu filho pede todo Uhum. dia? Pede. Ele tem quase 3 anos e ele quer comer chocolate todo dia. Vou julgar? Não, gente, porque eu sou criança. Se eu fosse criança, eu ia querer comer chocolate todo dia também. Mas para mim, É. como mãe, é muito complicado ter que ficar lidando com essa situação. Então, a regra Uhum. aqui em casa é: final de semana pode comer chocolate. Ele entende o que é final de semana? Não entende, porque ele tem 2 anos. Então, eu expliquei para ele assim: dia que não tem escola, você pode comer Uhum. chocolate. Porque ele vai para a Uhum. escola todos os dias de semana e sábado e domingo, que é final de semana, ele não vai para a escola. Então, todo dia Uhum. ele acorda e fala assim: eu quero comer chocolate. Aí eu pergunto para ele: que dia é É. hoje? Aí ele: não sei, mamãe, hoje tem escola? Aí eu falo: É. sim, hoje tem escola. Aí ele: então hoje eu não posso comer chocolate. Então, assim, a regra é clara. Ele vai continuar pedindo chocolate do mesmo jeito, mas ele sabe que a regra é dia de escola, ele não come chocolate. Ele pede? Pede. Ele faz birra por causa disso? Não. Porque ele conhece a regra. Então, a partir dos 2 anos e meio, quando você fizer uma regra, deixa a regra bem clara para a criança conseguir entender. Se eu falasse para ele só se final de semana ele podia, ele não sabe o que é final de semana. Então, a minha saída foi escola e não escola. E assim ele entende. Ele continua pedindo, claro, ele é uma criança, ele vai pedir sempre. Ele continua Uhum. insistindo, mas ele não cria briga ou estresse por causa disso, porque a regra é clara. Então, o Uhum. ideal é que você tenha sempre regras claras, firmes, amorosas, claro. Não precisa. Quem manda que sou eu que determinei, não. A criança já sabe que quem manda é você, gente. A gente é adulto, quem manda é a gente. Não precisa ficar afirmando isso. Quem manda é a Uhum. gente. Então você faça uma regra clara, deixe bem claro para sua criança e assim as coisas vão diminuindo. O estresse vai diminuindo, aos poucos ela vai entender. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ai, Rude, desculpa, o Rude falou aqui, eu sou pai. É. Que Desculpa. bom, né? Um pai aqui assistindo. Olha que delícia. Ele tá falando, não dá para levar pro lado pessoal. Realmente não dá, gente. Às vezes a gente, assim, eu sei que às vezes parece que é pessoal, principalmente quando a criança vira para você e fala assim, eu te odeio. Parece que é pessoal, É. parece que é contra você, mas não é, não É. é contra a gente. A gente tem que sempre pensar, não é pessoal, não é contra mim. A criança não é o comportamento dela. Ela é a explosão de sentimento, ela só tá estressada, nervosa, irritada, com fome. Não é contra mim, eu não sou a pior mãe ou o pior pai do mundo. Eu preciso ter regras, a criança precisa ter limites e a gente pode dar isso de uma forma amorosa. Vai ter estresse? Vai, porque a vida real é assim. Todo mundo se Uhum. estressa, a criança briga, a criança chora, mas pode ter menos ou pode ter mais. Depende da forma que a gente vai se portar também. Uhum. Né? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Posso ir lendo aqui, Grazi? Pode, aham. Ó, minha bebê tem 1 ano e 9 e eu e o marido sofremos tanto com essas birras. A gente tenta não rir, mas tá cada dia pior com as birras. Eu sei que é engraçado, porque a gente vê aquela pessoa, tipo, menos de 2 anos,
tendo opinião, né? Não quero, não vou fazer, tô bravo, quem manda sou eu. É difícil a gente ver isso, mas a gente tem que pensar também que nessa fase entre 1 ano e 7, até os 3 anos, é aquela fase do terrible two, né? Que é a adolescência da infância, que é onde a criança começa a entender que, caramba, eu tenho voz. Caramba, eu posso escolher minha roupa, eu posso escolher meu sapato, eu posso escolher o que eu quero, eu posso escolher o que eu faço. E ela tenta testar isso o tempo inteiro. Então, é uma fase mais desafiadora, sim. Requer mais paciência e empatia da gente, sim. Porque a criança tá naquele turbilhão de emoção. E é muito pequena, então o entendimento dela é muito pequeno, o cérebro dela ainda não está desenvolvido, ela não vai conseguir entender as coisas com facilidade, o que gera mais explosões, o que gera mais birras, o que gera mais mau comportamento. Então, é uma fase que a gente tem que ter paciência, 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 paciência. E redirecionar. Com 1 ano e 9 meses é redirecionamento. Ah, filho, você quer riscar a parede? Não pode riscar a parede, mas vamos riscar o papel? Redireciona a criança e assim as coisas vão ficando mais leves, eu te garanto. Isso falou de redirecionar também, né? Com o teu filho, tirar daquilo ali para parar de insistir, que a Sheila perguntou também. Que eu vejo que mais funciona com o Jonas aqui também, o de 3, né? É tirar o foco ali daquilo ali, seja para, né, uma outra coisa. Que nem ele fica tão bravo, se eu falo outra coisa até no teu post, tu fala, oferecer ali, dar um abraço, né? Ele já abraça e não quer, ele tá tão bravo que não dá para chegar, ele não quer, ele não quer, ele vai, né, não quer abraço, aquela coisa assim. Mas é a mesma coisa que nem falar, não leva o pessoal assim, filho, tá, eu tento outra estratégia, eu vou tentando tirar daquilo ali, né? E não adianta, às vezes, assim, eu vejo assim, o meu esposo às vezes perde a paciência e falta assim, não chora, para, se acalma. Não adianta, né? Ele fica que daqui a pouco ele até engole, assim, não é legal isso, né? Até acho que pode comentar também, tem muita gente que fica assim, briga, né? Para, e, né? E não tira o foco. E às vezes as pessoas falam assim, tá chorando por quê? Isso não foi nada. Tá chorando por quê? Para com isso é besteira. Às vezes a gente, foi o que eu falei assim, como adulto a gente tenta não, vem natural, né? Uma coisa que é um gatilho nosso, assim, não é racional. A gente minimiza o sentimento da criança às vezes. Às vezes a criança tá chorando porque caiu uma bala no chão. Isso daí é só uma bala, garoto. Para de chorar, que besteira, eu te dou outra. Mas não é assim, sabe? Para ele aquilo ali era importante. Então, a criança ela vai começar a diminuir o mau comportamento dela, diminuir a birra quando ela se sente acolhida, quando ela se sente entendida. Então, ao invés da gente virar e falar assim, besteira, para de chorar, engole o choro. A gente pode falar assim, você tá chorando, né, filho? Eu entendo, isso era muito importante para você. O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a criança, ela tá lá naquele choro, ela nem conseguiu pensar assim, caramba, o que eu posso fazer? O que ela pode me fazer? Às vezes uma pergunta dessa já gira a chavinha ali na cabeça da sua criança e ela pensa assim, não sei. O abraço é uma técnica de autorregulação que funciona com muitas crianças. Funciona muito com meu filho. Quando ele tá muito estressado, ele começa a gritar, eu deixo ele lá chorar. Quando ele passa, eu falo, filho, você quer um abraço? Ele quer, não quer, ele vem e me abraça. E às vezes eu tô estressada, ele fala assim, você tá muito nervosa, mamãe, dá um abraço. Então, assim, ele funciona muito, mas eu sei que várias crianças não funcionam. Então, assim, isso é muito da criança. Tem criança que tá tão estressada que não quer que pegue nela, que é o caso do seu filho, né? Não me pega. Então, às vezes, você tem que descobrir o que é que acalma ele naquele momento. Tudo bem, filho, você quer sentar no canto do sofá? Eu entendo que você tá nervoso, você tá chorando. Você quer ir no seu quarto se acalmar? Você quer deitar um pouco na sua cama? Às vezes, a criança ela precisa mudar de ambiente, num ambiente que dê segurança para ela. E o abraço é isso, é a segurança, né? Você abraça a sua criança, você traz aquela segurança que ela precisa. E se a criança não gosta, tem muita criança que não quer. Ai, não me toca, tem muita criança que é assim. Então, se a criança não quer que você pegue nela, ela pode se acalmar sozinha também. Filho, o que você acha de você abraçar aquele seu bichinho favorito, a sua almofada? Você quer que eu traga para você a sua almofada? Às vezes a criança só precisa de um aconchego para se acalmar, se regular e entender o que está acontecendo ali, né? Outra que tu comentou também é o cheira-florzinha, né? Cheira-flor é só para vela também, que é boa. Da disciplina positiva, eu até não sabia de onde que vinha isso, né? Essa é uma das ferramentas de autorregulação da disciplina positiva, que é para ensinar a criança a respirar. Respirar já é... Todo mundo que faz yoga, todo mundo que faz meditação sabe que a respiração realmente
reconecta a gente, acalma a gente, tira a gente daquele estado anterior, né? E quando a criança tá ali na birra, tá no nervoso, você quer tirar a criança daquele estado para que ela consiga raciocinar. Porque quando ela tá gritando, ela não tá raciocinando. Você pode falar o que for para ela. Você pode contar a história que for, você pode fazer o que for, a criança não tá raciocinando. Então você precisa fazer a criança se acalmar e voltar a raciocinar. E cheirar a florzinha e assoprar a velhinha é isso, porque é muito difícil você conseguir explicar a respiração para uma criança, né? Então você ensina assim: tá nervosa, filho? Tá nervoso, filho? Olha assim, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. E assim a criança vai respirando, e assim a criança vai se reconectando. Uma outra técnica legal também de respiração é fazer um barquinho de papel e colocar na barriga da criança e falar assim: enche a barriga, levanta o barquinho, baixa a barriga, porque assim ela vai respirando também. Então, essa técnica do barquinho tem que ser ensinada quando a criança tá calma, né? Que aí ela vai vendo a barriga inchando, vai vendo a barriga. E depois, quando ela tá nervosa, se você não quiser pedir pra ela cheirar a florzinha, você pode falar assim: enche o barrigão igual quando tá levantando o barquinho, abaixa o barrigão, enche o barrigão. Porque assim ela tem que respirar pra encher e murchar a barriga. Também é uma outra técnica, mas essa geralmente funciona mais com criança um pouquinho mais velha. Criança com 2, 3 anos, não funciona muito direitinho, não. É melhor a florzinha e a velhinha. Eu quero dizer, aqui funciona com o de 6, já funciona, com o Jonas já não. Assim, eu falo, né, mesma coisa que nada. Mas aí quando o mais velho tá ficando nervoso com alguma coisa, o Jonas, esse de 3, chega pra ele e fala: cheira a florzinha, ele chega pra nós e fala: cheira a flor, cheira a flor. Então, assim, ele não funciona pra ele, mas ele tenta aplicar nos outros, né? É legal, porque assim, você fala assim, não funciona pra ele. Não funciona pra ele, mas ele sabe o que é. Ele sabe que se algum dia ele precisar, aquilo ali está disponível para ele. Então é importante, mesmo que a gente ache assim, né, que não está funcionando, no fundo tá. No fundo tá, porque ele sabe o conceito. Então ele sabe que se ele estiver na escola, ele precisa se acalmar, ele sabe que ele pode recorrer a isso. Então pode tentar isso. A educação positiva ela é muito isso, assim, da gente conseguir ensinar com os nossos exemplos ferramentas e habilidades para os nossos filhos, para eles também conseguirem cuidar deles mesmos. E o seu já sabe, com 3 anos ele já tá ajudando o irmão. Então, assim, tá funcionando. Tá funcionando. Né? Muito fofo. Ó, aqui fala... Oi, Grazi. Vamos ver mais um comentário aqui. Ó, a Fê Bortolini falou assim: o difícil é não se desgastar com o fato que geralmente a birroteimosia é sempre pelo mesmo motivo. Gente, geralmente é pelo mesmo motivo, porque o que importa para a criança naquele momento é sempre a mesma coisa. O meu filho passou 1 ano, ele vai fazer 3 anos mês que vem. Ele passou 1 ano certinho, do aniversário de 2 anos até mês passado, viciado em ovos. Só o que importava para ele era ovo. Ovo de brinquedo, aqueles ovos de plástico, que ninguém dá nada, nenhuma criança gosta. Meu filho só gostava daquilo. E tudo na vida dele girava em torno do ovo. Então a birra era por causa do ovo, não queria almoçar por causa do ovo, só queria vestir se tivesse o ovo na mão, só queria tomar banho se tomasse banho com o ovo. Então, assim, geralmente a birra é pelo mesmo motivo, porque o mundo da criança não é um mundo vasto igual o nosso. A gente acorda, vai pra academia, trabalha, faz live, conversa com as pessoas. A criança não, ela acorda, vive mamãe e papai à casa dela, talvez vá pra escola e volta mamãe e papai à casa dela. O mundo dela não é tão vasto quanto o nosso. Então, as coisas vão ser geralmente ali pelo mesmo motivo. E a gente tem que ter paciência. Paciência para explicar. Já expliquei 10 vezes a mesma coisa. Gente, vai explicar 20. É aquela velha história. Você tá dirigindo o carro, mamãe já chegou, mamãe já chegou, mamãe já chegou. A criança, o tempo da criança é diferente do nosso. Então, às vezes é pelo mesmo motivo, às vezes é a mesma pergunta 1000 vezes. E vai vir de nós, adultos, ter a paciência de saber que, sim, o cérebro da criança vai precisar de 1000 repetições para entender aquilo. A gente mesmo, quando tá estudando, às vezes você tem que ler quantas vezes a mesma frase para fazer sentido. Você está estudando para uma prova, quantas vezes você tem que estudar a mesma matéria para fazer sentido? Com a criança a mesma coisa, só que a diferença é que os professores dela somos nós. Então a gente vai ter que falar 1000 vezes a mesma coisa até aquilo fazer sentido na mente da criança. Não tem jeito, é assim. Não tem jeito. Foi a minha sócia aqui, também da Mini Dini. Tem essa sócia. Ó, como tiro o bico da minha filha? Ela, Jojo. Como tiro o bico da minha filha? Ela tem 3 anos e sempre falo sobre assunto. Ela quer mais bico e faz birra. Só calma com o bico. Eu acho isso, assim, é muito pessoal de cada família. Se tá tendo... Você já deu bico, a criança já tá acostumada com o bico. Provavelmente o bico é o consolo emocional da sua criança. Eu acho muito drástico você tirar repentinamente. Vai gerar uma alteração de comportamento. Vai gerar um sofrimento na criança, com certeza. E eu também não sou a favor de fazer trocas.
Do tipo, ah, deixa o bico no Papai Noel, ah, deixa o bico na loja de brinquedo e você leva uma boneca. Porque o bico, numa criança de 3 anos, ele não tem mais só sucção, como é com o bebê, né? Com o bebê, eles têm aquela necessidade de sucção. Com 3 anos já não é mais só isso. Com 3 anos já é o emocional da criança. Já é o consolinho, já é como ela consegue dormir, já é o cheirinho. Então, assim, o ideal é substituir por algo que console também. De repente, um colinho, de repente, um leitinho antes de dormir, de repente, uma almofadinha, um travesseiro, um nequinho, alguma coisa que ela segure, que ela agarre, que ela se sinta segura. Com 3 anos, já, o bico, a chupeta já é a segurança da criança. Então, se você for fazer a transição, se você for tirar, ela vai fazer birra, lógico, gente. Se tira alguma coisa que você ama muito, você não vai chorar? Eu choraria. Se eu amo muito uma coisa, o meu celular, que eu passo o dia inteiro aqui respondendo direct, se tira meu celular, eu fico louca. Imagina se tira o bico da criança, que é o que importa pra ela naquele momento, né? Então a gente tem que pensar nisso, é o consolo emocional dela. Como você pode fazer para substituir esse consolo emocional dela e retirar a chupeta, retirar o bico de uma forma respeitosa. Aí você vê como é que funciona aí na sua casa. De repente pode ser uma almofadinha na hora de dormir, de repente pode ser um leitinho quentinho, uma historinha, alguma maneira de confortar a sua criança emocionalmente, mas não faça isso de forma brusca, pelo amor de Deus. É. Sabe que o nosso aqui, o Eric, ele não tinha 2 anos quando a gente tirou e foi fácil, o Jonas nunca pegou muito, mas ele, assim, uma noite, eu cheguei a ter um pote cheio de bico, quando eu no chão, assim, porque só dormia com bico, né? Sim. Aí eu comprei um pote, era um bico que era da Vente, é difícil de achar, eu comprei um pote numa viagem que era, chega, vamos ter aqui. Aí a gente viu, não tá legal isso. Daí a gente tirou o pote do quarto, porque daí ele ficava deixando cair toda hora, né? Daí a gente tirou e ficou só com o dele. Daí quando uma noite caiu no chão, meu esposo fazendo ele dormir, e aí ele, ai papai, o bico ai filho, tá sujo, sujou, cai no chão. Ah, tá bom. E aí ele dormiu. Aí ela, pera aí. Aí na segunda noite ele fez isso de novo, daí ele fez propósito, né? Ai pai, o bico, filho, tá sujo, ó, caiu no chão aqui, daí tá. E assim foi fácil, mas foi nessa assim, do caiu no chão, sujou e ele aceitou. Acho que ele teve sorte também. Mas eu sei que a minha mãe me tirou, ela se conta que tirou com 4 anos, e isso que eu chorei muito, aquela coisa, né, do logo que corta, mas depois de 2 dias, 3, assim, passou, né? Que eu já tava com 4, né? Eu já tava grande, então depois até usei aparelho, que acaba afetando mesmo, né? Com certeza. Mas é difícil mesmo. Mas é isso, é substituir o emocional da criança. Quando ela já tá mais velha assim, já é emocional. Aqui, ó, a Cat tá falando assim: meu filho tem 1 ano e 9 meses, não estou sabendo lidar com as dicas. Faz post com dicas. Eu tenho lá no meu perfil algum post com dicas e essa live tá incrível, né? Vamos combinar, já demos várias dicas aqui, vocês vão ficar bastante. Colocar em prática aí na casa de vocês. Lembre-se sempre que tudo começa com a gente. Nós modelamos o comportamento. Então, se a birra começa e você entra na birra com a criança, se você grita com a criança, se você bate com a criança, se você fica na briga de poder com a criança, vai piorar, gente. Já me falaram, eu nunca vi pessoalmente, mas uma vez eu estava no workshop, a pessoa conversou comigo, o filho dela deu uma birra de 2 horas e 10 minutos contado no relógio. Nossa. Vocês conseguem imaginar 2 horas e 10 minutos de uma criança chorando sem parar? Aquilo ali foi a briga de poder com os pais, porque a criança não consegue ficar chorando tudo isso sem parar. Foram os pais que não souberam tirar a criança daquele estado emocional. Então, sempre que a criança entrar no estado emocional, a gente tem que começar a regular o nosso mesmo. Se acalma, respira, conta até 20. Às vezes você tá muito estressado, sai de perto. Eu faço isso, às vezes eu tô muito, muito estressada. Eu vejo que eu tô chegando no meu limite. Que a gente conhece o nosso limite, né? A gente é adulto, a gente sabe. Eu vejo que eu tô chegando no meu limite, eu vejo que eu vou gritar, eu vejo que eu vou fazer alguma coisa que eu não gostaria de fazer. Eu falo pro meu marido, fica aí com ele que eu preciso me acalmar. E às vezes só de sair, às vezes eu vou no banheiro, lavo o rosto, eu volto outra pessoa. Não precisa de mais que 2 minutos. Eu volto outra pessoa. Então, assim, se você vê que você vai entrar numa briga de poder com a sua criança naquele momento da birra, e se for preciso, saia de perto. Pra você se acalmar e voltar mais calmo. Porque quando a gente volta mais calmo, a criança já se acalma. Opa, congelou. Deu. Se a gente volta mais calma, a criança responde com calma. Pode não ser imediatamente, ela pode continuar gritando. Mas ela vai se acalmando aos poucos. E não vai ficar 2 horas de birra. Vão ficar 10 minutos, talvez. O que torna tudo muito mais fácil, não é verdade? E vamos combinar, né, gente, que na verdade isso é uma coisa para aplicar em qualquer um, né? Se tá discutindo com a esposa, acaba indo no calor do momento, a briga só piora, né? Com qualquer pessoa que a gente se tá discutindo, né? Então, melhor é sempre se afastar e respirar antes para continuar mesmo, né?
Com certeza, com certeza. A gente... E é um autoconhecimento também. Por isso que é tão desafiador. Por isso que quando os Uhum, comportamentos que os nossos filhos têm esses comportamentos difíceis, é muito difícil pra gente. Porque uhum, mexe nas nossas dores também, né? A gente exato. vê quem nós somos de verdade. Porque às Uhum. vezes, ai, eu sou calma, eu sou linda, mas ali na hora da briga, ó, o pau pega. Então é difícil a gente ver essa pessoa que nós somos. Então por isso que às Uhum, vezes o caos é tão complicado pra família. uhum. É o que a gente tá falando muito, assim, a Fernanda, a gente busca muito isso, assim, agora já, o autoconhecimento, a gente quer É. trazer muito para nós e pro Mais Amor, Menos Caos, dividir com as mães aqui tudo, né? Então, disse assim, na verdade, a chave de tudo é isso, assim, é o autocontrole, né? Quando a gente consegue se conhecer melhor e ter um controle, tudo vai fluir melhor, né? Mas é a parte mais difícil, e enxergar isso também é difícil, né? Sim, e às vezes a gente, é o que eu falo, né? Ah, mas eu gritei com meu filho, eu bati com meu filho. Tá, o que que você se sentiu depois disso? Uhum, É nós com nós mesmos, né? Eu não me sinto bem quando eu grito com meu filho, fica é, arrasado. Então, assim, é sobre nós também. A birra deles, o mau comportamento deles é sobre nós também. E quando a gente uhum, consegue se controlar, é outra coisa. Porque a birra passa, a gente não se apega ao que aconteceu e bate aquele orgulhinho, sabe? Do tipo, nossa, eu consegui ser melhor hoje. Então, assim, é muito sobre a gente também. O comportamento deles é muito sobre os pais. uhum. A Sheila disse que gostou da técnica da flor do barquinho, vai fazer. Ai, que ótimo! Tenta e A do depois barquinho conta eu pra não conhecia, eu gente. vou fazer também. Eu quero saber, eu amo saber quando dá certo, gente, porque é muito bom, vocês vão ver. O Eduardo, meu filho, né? Às vezes ele fala assim, eu falo, cheira a florzinha ali. É muito bonitinho eles tentando É. respirar assim. Mas é bom que eles saem do que eles estão pensando, eles saem daquilo e começam a prestar atenção na respiração. Isso já muda o comportamento. É muito bom, muito bom. Uhum. Eu posso ler para ti o próximo. A Maria Fernanda que perguntou se pode usar a mesma maneira a mesma forma de lidar com birras com crianças autistas. Aí acho que muda um pouquinho também, né? Quando tem algum diagnóstico, assim, é um pouco mais complicado. Porque Uhum, principalmente o autismo, que tem vários níveis de autismo, né? Tem o uhum, autismo leve, tem o autismo moderado, tem um autismo mais avançado. Então, assim, é o que eu sempre falo, conheça o seu filho. Não é tão fácil você redirecionar o comportamento de uma criança autista. Tem autista que não fala, tem autista que não responde. Por isso que sempre nesses casos eu aconselho um acompanhamento psicológico. Porque o psicólogo que está ali acompanhando o seu filho, ele sabe como seu filho vai agir ou reagir em determinada situação. Por exemplo, um abraço não funciona para vários autistas. Tem muitos é, autistas que odeiam toque, não toca nele. E para outros já funciona. Para poucos funciona. Então, assim, só você sabe quais são a sensibilidade do seu filho. Às vezes é uma sensibilidade de luz, às vezes ele fica irritado com som, tem autista que não aguenta som. Então, de repente, tirar ele do ambiente já ajuda seu filho. Massinha, técnicas manuais ajudam muito, muito, muito a acalmar. Massinha, geleca, slime, esse slime que gruda em tudo, é um terror. Mas é uma forma de autorregulação. Então, às vezes, isso funciona com seu filho autista. Veja com o psicólogo, de repente, se seu filho não tem sensibilidade a tato, porque tem autista que tem. Se seu filho não tem esse tipo de sensibilidade, massinha, argila, slime, essas coisas podem funcionar para ele acalmar também. Muito mais que a respiração, talvez. Isso aí da slime e massinha é uma boa dica também para todas as outras crianças, né? Sim, De pegar. Assim como o pote da calma, tem sim, crianças que não, eu já vi muita mãe dizendo que não funcionou para elas, assim, mas não custa tentar, né, também. sim. O negócio eu até que o Rude falou também, eu ia comentar sobre isso. Fala sobre, pega um travesseiro e soca aquele travesseiro para deixar a raiva ali para fora, fazer algum exercício. Às vezes me parece também que tem uma energia para ser consumida, assim, né? Sim. Que gera uma atividade, assim. O Rude comentou aqui, ó. A gente aqui colocamos um urso dele para ele descarregar toda a raiva. Só pode beliscar o urso, só grita no ouvido do urso, etc. O que que você acha? Acho ótimo, sabe por quê? Porque é a forma que a criança tem. Tendo limite claro, pode bater e gritar com qualquer pessoa? Não, só com o ursinho. Às vezes a criança precisa colocar isso pra fora mesmo, é normal. Às vezes a gente precisa, às vezes, né? Às vezes não dá vontade de abrir a janela e dar um grito, tipo, tira a Uhum. raiva de dentro de mim. Às vezes a É. criança precisa também. E se você sentiu que isso funciona com o seu filho, o bom, assim, de uma educação positiva e respeitosa é que a gente vai sentindo que funciona com a criança. Se isso funciona Uhum. com o seu filho, se tá dando certo, se ele se acalma, excelente, excelente. Desde que ele faça só o cursinho dele, tá ótimo. Uhum.
É, né? Tem que ensinar assim, é só com o urso, é que nem a Ruth falou que não vai. Né? Vai que É, ele começa a bater em todo mundo, não dá, mas só com o urso é excelente. isso aqui a gente tá tendo um controle. O Jonas é muito assim, qualquer coisa, se ele tá com raiva, ele já, eu chamo assim, ó, lá vai ele já apela e já quer sair sentando porrada em qualquer um. Dizem, não, Jonas, daí até explico, já disse, filho, tu vê a gente fazer isso, porque ele não tem esse exemplo aqui, né? Ele, assim, ele quer extravasar daquele jeito, então é uma maneira de trabalhar. Se assim, ó, bate aqui na almofada, então, né? Quer bater em Sim, algum sim. lugar. E às vezes também você pode ensinar por que que a criança bate, às vezes, por que que a criança grita, ela quer socar, bater, morder, porque ela não consegue falar o que ela está sentindo, ela não consegue verbalizar. Então, uma coisa que Uhum, pode usar muito também é use as suas palavras. uhum, Tudo bem, eu entendo. Você tá nervoso? A gente nomear o sentimento da criança também. Você tá vendo que a criança uhum, tá nervosa e estressada? Você fala. Você tá nervoso? Você tá estressado? Usa suas palavras. Quando você usa suas palavras, eu te entendo. E assim a criança uhum, ela começa a raciocinar quando ela tá. Também é uma forma de inteligência emocional para a própria criança. Porque ela começa a uhum, raciocinar. Nossa, eu tô com raiva mesmo. E daqui a uhum. pouco ela não vai precisar mais te bater, ela já vai falar, eu tô com raiva, eu tô bravo. O Eduardo, às vezes, ele fala assim: não pode comer bala. Ele, tô muito bravo com você. Antes ele me É, batia, hoje ele já fala: eu tô muito bravo com é, você. Então, tudo bem, filho, eu entendo que você esteja bravo, mas a regra é essa. é. É o que está acontecendo aqui. A gente vê que é gradual assim mesmo. E ele agora ele está falando muito mais, assim, ele não faz mais isso assim tanto, é bem pouco, e fala mais assim, eu tô ficando nervoso, eu tô triste, né? Ah, Vai nomeando. isso é ótimo, porque você vê que ele já está se conhecendo, né? E a gente ajudar os nossos filhos a se conhecerem é uma coisa incrível que a gente faz por eles mesmos, né? Assim, um presente incrível da vida que a gente dá para os nossos filhos é ensinar os nossos filhos a se conhecerem. Porque quantos Uhum. adultos a gente vê por aí que não conseguem nem entender o que está sentindo, né? Então a gente começar a Exatamente. nomear os sentimentos dos filhos, começar a mostrar se você tá bravo, você tá chateado, ah, você ficou Uhum. magoado, eu também ficaria. A gente começar a ensinar que é ok falar de sentimento, nossa, é ok. Isso, gente, imagina a criança, ao invés de ter uma birra, ela pode virar para você e falar assim: eu tô chateado porque você não me deixou pegar o celular. É. Muito melhor, né? E se a gente consegue estimular isso, a tendência é diminuir o mau comportamento, diminuir a birra também. É, bem que falou assim, eles vão levar isso para a vida, assim, então, Sim. eu vejo assim, tem gente, até a gente estava conversando antes sobre isso, tem gente que fala, ah, mãe Nutella, isso, gente, né, né tá passando ensinamento para a vida, né, então, quem falou, como tem adulto, às vezes ele tá tão incomodado numa coisa e não sabe o porquê, o que que tá incomodando, né, por quê, a gente Sim. não consegue nomear, às vezes isso, e na verdade a gente não tinha isso, né, no passado, toda essa base, assim, que agora a gente, que bom que se tem tanto estudo, assim, e nos ensina a passar uma coisa melhor para os filhos, né? Então, por que não aplicar e tentar, né, ser melhor? Com certeza. E a gente, assim, eu só vejo coisas positivas, sabe? Eu só vejo um crescimento da família. Quando você consegue começar a ter esse olhar de empatia, ter esse olhar amoroso e respeitoso mesmo para a criança, dentro do contexto familiar, dentro do contexto dos desafios que ela enfrenta no dia a dia, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A criança se sente mais Uhum, segura, ela consegue falar o que ela pensa, ela se sente à vontade, a família fica muito mais harmônica. Claro, gente, é uma harmonia, amor o dia inteiro, não é. Porque a vida real é assim, a gente briga, a gente se estressa, mas no final das contas é muito mais harmonioso e amoroso e respeitoso do que poderia ser. Então, se a gente tenta sempre se pautar no respeito, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar mais fáceis, a birra vai passar, tudo passa, gente. Ninguém casa fazendo birra. Então, assim, tudo passa. As coisas podem ser mais leves e tranquilas, sim. Só a gente começar a entender o nosso comportamento e o nosso poder como pai e mãe sobre isso também. é. Aqui, deixa eu passar, acho que eu pedi. Ah, tá. Toda materna, mas acho que tem que. Vamos ver se ela não diz a idade. Minha filha contraria tudo. Dou duas opções e ela escolhe umas três ou pior. Fala que quer o copo rosa e quando pega não quer, que não sabe o que quer e não aceita nada. Então, quando é assim, no caso, ela está tentando fazer as escolhas limitadas, né? A ferramenta das escolhas limitadas, ela é assim: filho, você quer o copo rosa ou o copo azul? Você decide. É importante usar o você decide no final, porque você reafirma que a decisão é da criança. Aí você quer o copo rosa ou o copo azul? Ah, não, eu quero o copo roxo que está no armário. Não, filho, o copo roxo não é opção. Você quer o copo rosa ou o copo azul? Mesmo que Uhum, a criança pode ser fácil, ela pode virar para você e falar assim: não, eu quero esse copo azul aqui. Pode ser simples, pode ser fácil, na maioria das vezes é. Mas algumas vezes a criança vai querer chorar por um copo roxo que você não estava dando opção. Nesse caso, você vai falar, vai ser firme,
copo roxo não é opção, o rosa ou o azul. Se você não decidir, quem vai decidir sou eu. Aí você decide. Se a criança falar, eu quero roxo, 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 você espera a criança se acalmar e você coloca o que você decidiu. Uhum. É uma forma de É isso. dar limites para a criança de forma clara. Ela tem a clareza sobre o que está acontecendo, ela sabe quais são as opções dela. É importante a criança ter sempre clareza do que a gente quer ou espera dela. Nesse momento que você está dando as opções, ela tem clareza do que ela espera. E você deixa claro que se ela, a opção é dela, sempre dela. Se ela não escolher, quem vai escolher é você. E pronto. Uhum. Boa dica. Decor Baby and Kids, meu filho adorava, ela tá falando do Bico ali aqui, mas de uma hora para outra não quis mais. Não sei se estava preparado para retirar, mas aproveitamos a oportunidade. Ele ainda perguntou umas 3 vezes no intervalo de um mês. Daí depois ela complementou, ele tem estado mais birrento, não sei se é coincidência ou falta da chupeta. Pode ser, né? Que seja mesmo. Coincidência não é. Com certeza ele tá sentindo falta da chupeta do bico dele. Com certeza. E ele não sabe falar isso. Ele não vai virar para você e falar assim, mamãe, eu tô sentindo falta. O importante é você ver qual era o gatilho da criança. O que é que ele precisava da chupeta. Às vezes ele precisava para dormir, às vezes ele precisava o aconchego quando chorava. Ver qual era isso, porque às vezes ele tá se sentindo desamparado nesse momento. No momento que ele dormia, no momento que ele chorava e ele tinha esse aconchego. E dê para ele esse aconchego que a chupeta que dava. Outra coisa que dê a ele essa sensação de segurança e aconchego que a chupeta dava. Deixa eu ver aqui. A Fê comentou também que é bom esse sentimento de orgulho que a gente sente quando a gente consegue manter a calma e o controle, realmente. Não é, gente? Ai, eu sempre, quando eu não mantenho, às vezes quando eu grito com meu filho, eu fico, ai, eu gritei, eu fico sofrendo. E quando eu não consigo, chega e me acho mais bonita, né? A gente sempre fica, nossa, que bom. E é muito bom, assim, a gente saber que a gente consegue ter esse autocontrole também, né? Assim, é muito poderoso pra gente sentir que a gente consegue se controlar também e consegue ajudar o nosso filho através do nosso próprio autocontrole. Sem falar que daí resolve a situação muito mais rápido, sem tanto desgaste, né? Aham, com certeza. A Fê falou também sobre que eles têm que aprender a se frustrar, verdade, né? Não pode ser tudo, a vida não é assim mesmo, né? Sim. Eles têm E que... Pode falar. pode dizer, pode. E eles têm que aprender, assim, eles têm que aprender que as regras existem. E as regras vão ser cumpridas. Não importa o que eles façam, as regras existem. Você não precisa impor uma regra de uma forma violenta. Mas as regras têm que ser claras. E assim eles vão crescer, sabendo o que é possível e o que é permitido para eles. Tinha acho que umas 2 perguntas que mandaram no Stories, eu vou abrir para a gente ler, vamos ver aqui. Abre A aí, Sheila, a Sheila que está até aqui com a gente, vamos ver se ela ainda está. E quando a criança não aceita o não e nem mesmo a explicação e continua a insistir? A gente comentou um pouquinho, né? Mas você quer falar mais alguma coisa? Assim, é muito difícil aceitar um não na vida, né? A gente tem que ver que às vezes até a gente, quando escuta o não, a gente fica assim, poxa, um não. Não é? Só que a gente é adulto, né? A gente escuta o não, beleza, então tá, a vida que segue. E pra criança escutar um não realmente é uma coisa muito complicada. Ele tá aprendendo ali com a emoção dele, ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Então, tenha paciência, ele vai escutar ou não, ele vai chorar 1000 vezes. Você não precisa falar, se esse menino não escuta não, porque às vezes o pai começa a reafirmar o comportamento da criança. Esse garoto só não sabe escutar não. E aquilo vai ficando na mente da criança. Ninguém sabe escutar não, gente, é normal. Então, assim, é importante a gente saber que isso não é exclusivo do seu filho. Isso, um comportamento não é horroroso que seu filho tem, é um comportamento normal de criança. As crianças não sabem escutar não. A gente também não sabe, só que a gente lida melhor com isso. Então, no momento da birra, quando ele escuta o não, é redirecionar o comportamento. Falar assim, não, filho, muda a linha de ambiente. Tudo bem, filho, olha, você não vai fazer isso agora, mas você pode. Você não pode pular no sofá, mas você pode correr no chão. Quando ele você começar a perceber também que você tá falando muito não, começa a substituir pelo que ele pode. Olha, você não pode comer bala hoje, mas você vai poder no sábado. Olha, você não pode se jogar da janela, mas você pode pular em cima da sua cama. Substitui o comportamento que ele não pode fazer por algo que ele pode. Assim, ele também vai começar a saber que não é que ele não pode nada, ele pode várias coisas, só aquilo que ele é permitido naquele momento. Essa é uma boa. E tem mais uma aqui da... Ai, perdi o nome. Deixa eu voltar um pouquinho para pegar o nome dela. Natália. Filho de 2 anos com apraxia de fala na fase da birra. É difícil explicar as coisas para ele. A apraxia de fala na infância, a criança ela tem dificuldade de verbalizar. A criança com 2 anos já
não verbaliza direito, né? Eles já não conseguem falar o que eles sentem. Ainda mais quando eles têm uma dificuldade, algum diagnóstico, uma dificuldade que seja mais complexo para ele. As crianças ficam muito frustradas. Imagina o seu filho tentando falar alguma coisa e não tendo a capacidade de falar. É uma frustração eterna. Então, com certeza, ele vai ser uma criança mais irritada, ele vai ser uma criança mais nervosa. O que você pode fazer é tentar tirar essa frustração dele de não estar conseguindo se comunicar. Você pode falar, tudo bem, filho, me mostra de outra forma, aponta para a mamãe, o que você